Você sabe como fazer para a sua empresa familiar se manter por muitos anos? Para o cliente. Então é muito importante que você volte com o Bruno Rocha e assine o canal para saber. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Pois bem, como fazer para a empresa familiar continuar existindo por várias gerações? Isso só é possível através de um planejamento que vise a sustentabilidade da empresa, um planejamento patrimonial e sucessório adequado é o que vai fazer com que a sua empresa familiar passe de uma geração para outra. O primeiro ponto importante na hora de se fazer o planejamento patrimonial de uma empresa familiar, seja rural, seja urbana, é identificar a diferença entre herdeiros e sucessores. Veja que herança é um caminho natural que ocorre de forma impositiva pelo Estado, ou seja, os herdeiros são aqueles que estão lá esperando receber aquele patrimônio, aquela herança que vai ser deixada. Ou melhor dizendo, a bomba de ter que fazer um inventário daquela herança, daquele patrimônio que está sendo deixado. E por que uma bomba? Porque nós já dizemos, o inventário leva de 20% a 40% do patrimônio da família. Então, o herdeiro é aquele que está ali esperando. E naquele momento ele vai decidir se ele vai gastar os 20% a 40% sobre o valor daquele patrimônio para receber ele, ou se ele vai deixar aquela empresa familiar acabar. Existe um ditado que diz o seguinte: herança é o que os mortos deixam para os vivos se matarem. É um ditado forte, não é? Mas ele é isso mesmo. O que acontece muitas vezes, em especial em casos de empresa familiar, é que quando você não faz um planejamento patrimonial adequado, um planejamento sucessório adequado, a herança acaba fazendo com que aquela família entre em conflitos, comece a ter briga entre eles. Um quer continuar a empresa, outro quer acabar com aquilo lá, e isso só faz mal para a família e acaba com o patrimônio dela. Já a sucessão é diferente, já o sucessor é diferente, porque a sucessão envolve não só o patrimônio, mas a transferência do know-how do negócio, a transferência de como fazer a gestão daquele negócio. Então é muito importante, quando a gente faz o planejamento patrimonial de famílias que têm empresas familiares, identificarmos quem são aqueles herdeiros, dentre eles ou todos eles, que podem ser os sucessores do negócio. E já deixar organizado como que aquele negócio vai tocar, sem tirar de lado aquele herdeiro que não teria a condição de ser sucessor. A ideia não é deixar ele de fora, mas sim que aquela empresa familiar que sustenta aquela família continue sustentando, continue funcionando da mesma forma. A sucessão, muitas vezes, ela pode ser feita a curto, médio ou até a longo prazo. O que significa fazer isso? Significa trabalhar com os sucessores para que eles possam aprender o negócio da família. Aprender. No âmbito rural isso acontece muito, porque e é muito mais necessário, porque muitas vezes é uma fazenda que sustenta aquela família, a fazenda que sustenta é um agronegócio grande, mas os filhos, os herdeiros, já estão fora, moram nas capitais dos estados e tudo, têm outras carreiras e não têm interesse em continuar aquele negócio que é extremamente lucrativo para a família e efetivamente sustenta a família. Então, quando você trabalha a sucessão, não é necessariamente pegar um dos seus filhos e falar assim, olha, você vai aprender o negócio da família e continuar. Não é impor isso, mas muitas vezes ensinar para ele como fiscalizar aquele serviço, identificando talvez um administrador que vai poder continuar tocando o negócio e a família continue recebendo o valor daquele negócio. Por isso, é importante fazer uma gestão das expectativas dos herdeiros, dos sucessores, para poder organizar a sucessão daquele negócio familiar, da empresa familiar. Vejam que o planejamento patrimonial da família não envolve somente a forma como aquele patrimônio vai chegar até os herdeiros, até a próxima geração, mas envolve também como que, após chegar naquela geração, aquele patrimônio vai ser tocado para frente, vai ser feita a gestão daquele patrimônio, em especial em casos de famílias que possuem empresa familiar.
Meu nome é Bruno Couto Rocha, advogado, especialista em planejamento patrimonial da família. Se gostou do que ouviu, continue aqui para ouvir mais.